Muito bem, avançando aqui no nosso estudo do nosso Livro dos Espíritos, parte primeira das causas primárias, nós vamos aqui finalizar o capítulo 1 de Deus, ou melhor, seguindo aqui no capítulo de Deus, finalizando esse próximo item, né? Esse item em andamento, atributos da divindade. Nós estamos na terceira parte, no terceiro encontro, agora analisando mais um item que Kardec nos propõe lá no livro A Gênese, falando exatamente sobre a natureza da divindade, né, os atributos de Deus. Bom dia, Marion. Então, seguindo aqui no nosso Livro dos Espíritos, no nosso livro A Gênese, nós tratamos aqui sobre características de Deus, falando sobre a suprema e soberana inteligência, a inteligência suprema, né, como Kardec recebeu de resposta dos Espíritos na primeira questão. Deus é eterno, falamos sobre essa característica de Deus. Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é onipotente, e falamos aqui no item 14, Deus é soberanamente justo e bom. E faltava para nós aqui o último item, no item número 15, Deus é infinitamente perfeito, falamos também sobre esse. Não, falaremos desse aqui agora, né? Deus infinitamente perfeito, e concluiremos com Deus é único. Então, aqui analisando um pouco mais sobre esses atributos, que como nós vimos, né, no nosso encontro anterior, Kardec ele propôs aos espíritos essas características, esses adjetivos, para falar sobre Deus, né, tentando entender ali a sua máxima expressão. E os espíritos, né, como eles sempre muito compreensivos, disseram que dentro das nossas condições atuais, esses adjetivos seriam suficientes nesse momento para que pudéssemos traçar, né, um perfil dessa entidade que nós denominamos Deus. Então aqui, número 15, Deus é infinitamente perfeito. É possível conceber Deus sem o infinito? É impossível conceber Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, pois sempre se poderia conceber um ser possuindo o que lhe faltasse. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, é preciso que ele seja infinito em tudo. Então Kardec aqui, mais uma vez, nos estimulando naquele raciocínio, pensando que Deus é a expressão máxima de tudo aquilo que existe de melhor, de perfeito. Então, se Deus não fosse perfeito, se faltasse, por exemplo, algo que completasse Deus na sua perfeição, um outro ser que completasse isso, então, se tornaria Deus. E aí, então, a gente passaria, né, sempre nessa tentativa de alcançar o máximo, sempre fazendo substituições. Como nós não conseguimos abranger o infinito, a gente vai sempre tentando subir um degrau para chegar mais perto. Então, ao chegarmos num determinado limite do nosso raciocínio, vem algo que, né, nos estimula a ir além. Aí nós vamos um pouco mais além, depois vamos um pouco mais além, nessa contínua superação de todas essas qualidades. Então, simplesmente imaginemos que Deus é perfeito em tudo e, portanto, então não há nada além disso, porque toda a perfeição já está contida nele. Kardec coloca ainda: sendo infinitos, os atributos de Deus não são passíveis de aumento nem diminuição. Sem isso não seriam infinitos e Deus não seria perfeito. Se dele se tirasse a mínima parcela de um só de seus atributos, não seria Deus, uma vez que poderia existir um ser mais perfeito. Então aqui também a respeito da perfeição de Deus. Muito mais do que uma definição, falando sobre a perfectibilidade de Deus de uma forma infinita, Bonjev, nós temos que pensar também em quais são as consequências para nós enquanto criaturas, para o universo como parte da criação,
dessa perfectibilidade de Deus. Então Deus se manifestaria através de leis perfeitas que regem o mundo material. Deus se manifestaria através das leis morais que regem nossas vidas. E, portanto, tudo aquilo que acontece no nosso mundo, tudo aquilo que acontece à nossa volta, faz parte dessa perfeição. Só que para nós a perfeição é tudo aquilo que existe de bom e de belo. Mas quando nós vemos o sofrimento, quando nós vemos a dor, quando vemos a destruição, nós ficamos nos questionando, né? Mas se Deus é perfeito em tudo, e perfeitas são as suas leis, por que as coisas acontecem dessa forma? Porque não basta apenas nós pensarmos que Deus é soberanamente justo e bom, que Deus é perfeito, vendo à nossa volta a dor e a imperfeição no mundo que nós vivemos. E então é importante que, ao passarmos a compreender as leis morais que regem nosso mundo, nós vamos lembrar sempre daquilo que nos estimula a evolução. Então aquilo que hoje não é perfeito é exatamente porque o mundo em que nós vivemos hoje é um mundo em processo de transformação, é um mundo em processo de evolução, assim como as próprias criaturas também estão avançando no desenvolvimento do intelecto, no desenvolvimento do livre-arbítrio. E essa perfeição de Deus se manifesta, por exemplo, nas próprias leis que nos conduzem nesse processo de evolução, em que, enquanto não conseguimos ainda nos livrar das tendências, das imperfeições morais, das imperfeições do nosso caráter, nós estaremos sujeitos a escolhas equivocadas, e essa mesma lei perfeita virá exatamente em nosso socorro, nos auxiliando na nossa correção. Só que aí então nós temos causa e efeito. Bodhiamasa. Causa e efeito. E dessa causa vai gerar para nós um efeito, que é a dor. E através da dor vem para nós também como um estímulo para a nossa transformação. Então temos que compreender que essas situações que nós vemos hoje no nosso mundo são situações que são também perfeitas na forma como elas se manifestam, mas que tendem a se transformar conforme o próprio indivíduo se transforma, já que nós somos a própria causa de tudo aquilo que nos acontece. Então, se nós não entendermos dessa forma a aplicação dessas leis na nossa condução, em termos de evolução espiritual, desenvolvendo o intelecto, desenvolvendo valores, nós não veremos Deus na sua perfeição, já que essas manifestações também não são perfeitas. Mas para pensarmos no mundo perfeito, nós temos que pensar em seres perfeitos que habitam esse mundo. E para chegarmos nessa perfeição relativa à criatura, nós temos que trabalhar durante todas essas etapas para gradualmente irmos nos lapidando, irmos nos transformando durante essa grande jornada. Então, por isso, então, pensarmos que Deus é infinitamente perfeito, também perfeitas são as suas leis na forma como elas se manifestam. Então temos que entender isso. Só que entender é uma coisa, aceitar isso é outra. Porque aí, então, quando nós vivemos uma experiência dolorosa ou vemos algo acontecendo no nosso mundo, inevitavelmente vem aquela grande pergunta: onde está Deus que não evitou que isso acontecesse? E aí então a pergunta é, mas acontece que aqueles seres envolvidos naquela experiência estão exatamente se submetendo à perfeição dessas leis. Então aí nós vamos pensar, né, exatamente ali na nossa capacidade de entender e na nossa capacidade de aceitar. Porque não basta, mais uma vez, dizer que Deus é perfeito, que Deus é eterno, que Deus é soberanamente justo e bom, vendo aquilo que acontece em nossa volta. Precisamos ter um olhar que vá além daquilo que os nossos sentidos percebem e dos nossos sentimentos ainda, nesse processo de desenvolvimento, acabam apresentando para nós. No item número 16, Deus é único. A unidade de Deus é consequência do infinito absoluto das suas perfeições. Então, ao pensarmos, né, todas as perfeições que existem vão se juntando, formando um ser único. E não dizendo, por exemplo, que aquele é perfeito com aqueles atributos e o outro é perfeito em outros atributos e aquele outro ainda perfeito em outros atributos.
Portanto, cada um ali tendo poderes especiais, atributos especiais. Mas aí nós veremos então vários deuses, que é exatamente essa tendência que nós temos desde o início da própria formação da humanidade, quando ele passou então a atribuir a determinados deuses determinadas características. Quando então nós passamos a sairmos daquela característica do politeísmo e chegarmos no monoteísmo, ou seja, muitos deuses, cada um com seus atributos, e imaginarmos um ser perfeito que une todos esses atributos, aí então nós começamos a nos aproximar da compreensão do que é exatamente essa unidade. E Kardec diz assim: só poderia existir outro Deus sob a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas. Porque se houvesse a mais ligeira diferença entre eles, um seria inferior ao outro, subordinado ao seu poder, e não seria Deus. Se houvesse entre eles igualdade absoluta, existiria desde sempre o mesmo pensamento, uma mesma vontade e o mesmo poder. Assim, confundidos em sua identidade, não haveria na realidade mais do que um único Deus. Se cada um tivesse atribuições especiais, um faria o que o outro não fizesse, e então não existiria igualdade perfeita entre eles, uma vez que nenhum nem outro possuiria autoridade soberana. Então Kardec mais uma vez vai jogando aqui com o nosso raciocínio, trazendo para nós a ideia dessa unidade. Então Deus, como uma única entidade, vamos chamar de entidade por falta de uma definição, por falta de uma expressão melhor. E aí então, se nós começássemos, como acontece hoje, que de uma forma quase que indireta, nós vemos hoje, nas histórias que nós acompanhamos, nos filmes, programas televisivos que vão mostrando vários deuses se manifestando. Então vemos filmes de heróis, por exemplo, como eu comentei com vocês no nosso estudo passado, em que o panteão nórdico, em que nós temos ali, né, os deuses escandinavos começam também ali a se apresentar. Então, vários deuses com poderes sobrenaturais. Nós vemos também história do panteão greco-romano, da mesma forma, encontrando ali vários outros deuses, cada um deles ali também com atributos especiais. Só que isso tudo nada mais é do que manifestação, né, da nossa própria natureza humana, em que nós atribuímos aos deuses as características humanas. Aquele Deus colérico, aquele Deus egoísta, aquele Deus orgulhoso, sensualista, e cada um deles então interagindo com a humanidade, apresentando as mesmas características, com a diferença de ser ali um ser com poderes que vão além, né, das capacidades humanas. Então nós saímos do campo da fantasia e começamos a entrar no campo agora de uma nova realidade. A realidade do entendimento de que essa inteligência, então, ela é suprema, ela é absoluta, ela é perfeita e ela é única. E tendo todos os atributos no seu grau máximo, seja ele qual for, porque nós não conseguimos compreender, porque mesmo que nós pensemos em perfeição, perfeição diante daquilo que nós encontramos no mundo material. Vemos uma paisagem perfeita, vemos um cenário perfeito, para nós isso é perfeição. Mas e quando nós avançamos dentro do campo moral, do campo intelectual, avançamos pelo universo e pensamos nessa perfeição no seu grau máximo? Então, dentro das nossas possibilidades, pensamos no máximo de tudo aquilo que diz respeito a Deus. E Deus vai muito além, num caminho que é tão longo, tão distante de nós, que nós sequer imaginamos o seu real significado. Mas ainda assim, pensemos naquilo que existe de máximo. E Kardec coloca: foi o desconhecimento do princípio do infinito das perfeições de Deus que gerou o politeísmo, culto de todos os povos primitivos. Então, pelo fato de nós não conhecermos esse princípio do infinito das perfeições de Deus, que fez com que nós então gerássemos entidades que trouxessem essas perfeições divididas, distribuídas entre eles.
Então isso desde o começo foi assim, um Deus da chuva, um Deus do trovão, aquele Deus que representa o sol, a outra deusa que representa a terra, cada uma com sua própria atribuição. Conforme nós fomos saindo desse caminho que nós percorremos de uma forma instintiva, começamos então a perceber Deus não naquilo que é material, mas aquilo que é no campo moral, naquilo que tem nos seus valores. E Kardec continua. Eles atribuíam a divindade a todo o poder que lhes parecia acima dos poderes humanos. Mais tarde, a razão levou-os a reunir essas diversas potências em uma só. Depois, à medida que os homens compreenderam a essência dos atributos divinos, retiraram de seus símbolos as crenças que representavam a negação desses atributos. Então foi formando para nós aqui, né, fomos ali depurando, purificando a ideia de Deus. Exatamente ali excluindo aquilo que Deus não poderia ser, trazendo as suas imperfeições, trazendo ali, né, os seus imperfeições morais, imperfeições na sua capacidade, na sua compreensão. Então, tirando aquilo que Deus não pode ser, tudo aquilo que nos resta dentro do nosso entendimento é aquilo que representa exatamente Deus. A gente vai ver depois aqui na sequência algo bem interessante que vai nos ajudar a desenvolver um pouco mais ainda esse nosso entendimento. No item 18, então, para finalizarmos aqui nesse trecho final, em resumo, Deus só pode ser Deus sob a condição de não ser ultrapassado por nenhum outro ser, porque então o ser que o ultrapassasse, seja no que for, ainda que apenas na grossura de um cabelo, seria o verdadeiro Deus. Por isso é preciso que ele seja infinito em todas as coisas. É assim que, comprovada a existência de Deus pelas suas obras, chega-se pela simples dedução lógica a determinar os atributos que o caracterizam. E aqui para nós também é difícil fazermos termos uma compreensão mais clara, porque nós passamos durante muito tempo da nossa formação religiosa, né, não apenas nessa nossa existência, mas nas existências anteriores também, já que nós sofríamos a influência dessa ideia da existência de Deus, nós personificamos Deus. Então, sempre que se fala em Deus, nós pensamos num ser com características e formatos humanos. E mesmo que nós atribuíssemos todos esses valores, todas essas condições no grau máximo, nós ainda assim desenhamos Deus segundo essa ideia de um Deus com uma personalidade, de um Deus mais humanizado. E pensarmos Deus de uma forma diferente para nós é algo que é tão abstrato que a gente não consegue compreender. Por isso fica mais fácil para nós. E ainda mais quando nós, então, ao estudarmos as palavras de Jesus, que trouxe aqueles ensinamentos naquela época, para aquele grupo, para aquelas pessoas, para aquele grau de compreensão, trouxe a ideia exatamente de Deus sendo um Pai. Aí então nós personificamos mais ainda a ideia de Deus. Mas, por enquanto, dentro das nossas condições, esse é um pensamento válido, esse é um pensamento útil para nos ajudar a sairmos desse campo tão abstrato, tão desconhecido, algo que chega quase a ser um lugar vazio, já que nós não conseguimos compreender exatamente a natureza de Deus, e nós então trazemos ele para algo que para nós se torna palpável. Porque eu penso em Deus naquele formato, naquele local, com aquelas condições. Isso para mim é possível. Nós ainda não temos algo que nos ajude nesse entendimento. Exatamente porque o abstrato para nós é muito difícil e por isso expressar a nossa fé para algo que nós não conseguimos materializar se torna para nós um desafio que inclusive até nos desanima enquanto criaturas a tentarmos imaginarmos um Deus que não existe, não pelo menos na condição em que nós nos encontramos. E segue para nós aqui, 19. Deus é então
a suprema e soberana inteligência. É único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições e não pode ser diferente disso. Esta é a base sobre a qual repousa o edifício universal. É o farol cujos raios se estendem sobre o universo inteiro e que sozinho pode guiar o homem na pesquisa da verdade. Seguindo-o, ele nunca se transviará, e se ele frequentemente tem se desviado, é por não ter seguido a rota que lhe era indicada. Este é também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. O homem tem, para avaliá-las, uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus, e pode afirmar a si mesmo, com convicção, que toda teoria do princípio de todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só desses atributos, que tenda não somente a anulá-lo, mas simplesmente a enfraquecê-lo, não pode estar com a verdade. Em filosofia, em psicologia, em moral e em religião, só é verdadeiro o que não se afaste nenhum das qualidades essenciais da divindade. E a gente pode colocar até ciência também, né? Porque colocou aqui filosofia, psicologia, moral e religião. Em ciência também, quando nós pensamos na perfeição das leis que conduzem, que regem o nosso universo. A religião perfeita será aquela cujos artigos de fé não estejam em oposição a essas qualidades, e da qual todos os dogmas possam passar pela prova desse controle, sem dele receber qualquer prejuízo. Então ele vai falar aqui para nós que todas as religiões estarão nesse caminho porque a gente lembra que todas as religiões elas são escolas do espírito. E todas as religiões estarão no caminho certo na educação do espírito quando pensarem dessa forma. Atribuírem então toda a perfeição a essa entidade, que é a entidade criadora de tudo e para a qual nós estaremos caminhando. Porque essa será para nós então a nossa referência. Bom dia, soldado. Então, pessoal, aqui nós tivemos nesses atributos que Kardec colocou, né, aquilo que nós podemos entender sobre a natureza de Deus, né, os atributos de Deus, as características de Deus. E, mais uma vez, para nós, dentro das nossas possibilidades, nós ainda estamos restritos à ideia do material. E, portanto, nós, de alguma forma, materializamos Deus. Porque nós precisamos dessa referência para que a nossa mente, para que as nossas ideias consigam chegar até Ele. Do contrário, nós não conseguiríamos, porque para nós, aquilo que não tem forma, aquilo que não pode ser palpável, se torna para nós algo inatingível, algo impensável, algo até que nos foge ao raciocínio. Então a gente acaba criando essa referência. E é natural, porque conforme a gente vai evoluindo espiritualmente, também vamos criando novas referências. Até o momento em que nós tenhamos um entendimento exato, ou pelo menos mais próximo do exato, enquanto criatura que nós somos, exatamente daquilo que nós entendemos como Deus, que nós poderemos entender como Deus. Então, eis aqui esses atributos que Kardec coloca para nós, trazendo então essa questão tão interessante, aqui do O Livro dos Espíritos. Então, vimos aqui as questões de 10 até a número 13, e o próximo tema para nós aqui é o panteísmo, que também é um tema bem interessante de nós observarmos. E nós vamos fazer uma diferenciação em 3 pontos. Ou nós acreditamos em Deus como essa entidade suprema, ou muitas vezes até entidades supremas, dependendo da linha filosófica. Então Deus existe, esse é o primeiro ponto, como uma entidade que é criadora, e aquilo tudo que está abaixo dele,
que é a criatura. Nós temos aquele segmento que não acredita em Deus, e não acreditar em Deus significa que a natureza por si só é criadora e ao mesmo tempo criatura. Então não temos ninguém que faça ali, né, o regimento, que faça ali a condução de tudo aquilo que é criado hoje no nosso universo. Então não acredito em nada. E temos um meio termo, que ele vai se espalhando de várias formas diferentes, em que ao mesmo tempo que Deus existe, Deus é parte da própria criação. Então é essa mistura de criatura com criador, sendo que a própria criatura, o próprio Deus se manifesta na sua criação. Então temos esses três caminhos. Claro que é uma simplificação que nós trazemos, né, de algo que é muito complexo, porque cada indivíduo, conforme vão criando essas novas filosofias, ele vai então, né, apresentando ali as suas ideias de acordo com o seu ponto de vista, que é construído a partir das suas próprias experiências. Então tem temas, por exemplo, que nós olhamos, que nós lemos, e ficamos pensando, né, onde que o indivíduo estava com a cabeça quando criou uma coisa dessa? Ele estava exatamente naquele universo que ele vive, no mundo que ele criou em torno de si, das experiências que foram vivenciadas. Então nós vamos encontrar aqueles que não acreditam, aqueles que acreditam e aqueles que interpretam de formas diferentes aquilo que é criatura e aquilo que é criador. Ao pensarmos, lembramos sempre, né, que é algo bem interessante, eu já comentei com vocês a respeito do ateísmo, né, que é o não acreditar em Deus, né, Deus não existe, né, porque o teísmo significa crença em Deus. E o a é um prefixo de negação. Então quer dizer, não há Deus, há apenas a criação. Quando nós pensamos dessa forma, só para a gente poder fazer aqui uma ilustração, existe até hoje, né, algo que é bem interessante, por exemplo, nos Estados Unidos. Naquele país, é um país que traz uma vertente cristã muito forte, especialmente ali dentro das igrejas evangélicas, embora tenhamos ali também a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, temos também outras vertentes religiosas. Mas é muito interessante que na cultura daquele país, especialmente no campo político, há a necessidade dos indivíduos manifestarem a sua crença como parte do seu currículo pessoal. Então, por exemplo, alguém que vai se candidatar a uma determinada posição política, uma posição de poder dentro da sociedade, para que ele possa ser eleito, a primeira ideia que ele vai colocar é exatamente que ele frequenta uma religião, que ele tem ali a família bem constituída, porque essa é uma imagem que é passada para que o público sinta ali uma afinidade, uma empatia por esse candidato. Então ele vai dizer que ele acredita em Deus, que ele frequenta um determinado culto. Aí ele vai fazer ali uma propaganda, ele vai ser filmado dentro da igreja, como muitas vezes acontece também aqui no Brasil, mas lá é muito mais forte ter essa ideia. E foi feita uma pesquisa, certa vez, em que perguntavam para o público, de um modo geral, naquela pesquisa, você votaria em alguém que não acredita em Deus? A resposta foi esmagadora, dizendo que não votaria naquele indivíduo. Exatamente porque a ideia do caráter, a ideia da personalidade, dos valores de um indivíduo, estará diretamente ligada à crença que ele tem. Portanto, se ele não acredita em nada além do mundo material, os valores que ele tem também ali são valores negativos. E aí é bem interessante isso, né? Então, quer dizer, faz parte daquele processo de construir uma imagem religiosa. Então, aquele indivíduo que não acredita, consequentemente, é aquele indivíduo que não tem valores. E esse debate, acabou surgindo um debate bastante curioso, porque mostrava ali, né, que aquele indivíduo que não acredita em Deus é um indivíduo mau. E aí dentro daquela visão se você não acredita em Deus, você vai para o inferno. Porque lá você vai encontrar a entidade suprema do mal. E aí então aquele que é ateu diz assim, mas se eu não acredito em Deus, eu também não acredito em diabo.
Se eu não acredito no paraíso, por que eu acreditaria no inferno? Então ele não acredita, na verdade, em nada além do mundo material. Mas isso não significa, não representa, os seus valores. Porque muitas vezes nós temos religiosos que cometem as maiores atrocidades em nome da fé, e nós temos aqueles que são ateus, que manifestam ali os seus valores de uma forma extremamente não vou dizer cristã, mas a gente pode colocar em outras ideias também, em outras religiões, mas de uma forma extremamente amorosa para com o seu próximo, mas nós ainda trazemos essa barreira, esse pré-conceito a respeito das crenças das pessoas. Mas o que eu queria colocar com vocês a respeito desse raciocínio é que quando nós então observamos alguém que não acredita em Deus, a pergunta que nós temos que fazer é: por que não acreditar em Deus? E aí então nós vamos começar a compreender, ou pelo menos tentar entender ali que aquele indivíduo vivenciou experiências não relacionadas com Deus, mas relacionadas muitas vezes com a religião que eventualmente ele tem abraçado ou sofrido as consequências do atrito com essa religião. Então, na verdade, como as religiões manifestam exatamente ali, são representantes, representam Deus, nessa representação, então, eu não acredito naquela instituição, não aceito a sua representação e, portanto, eu nego Deus. Já que essas escolas são as escolas que apresentaram Deus para os fiéis, que disseram em quem você tem que acreditar e como você se relaciona com ele. Como eu não concordo com isso, eu acabo negando. Então nós encontramos dois extremos a princípio. O extremo daqueles que acreditam cegamente, de uma forma positiva ou de uma forma negativa, ou deixam de acreditar exatamente porque determinadas experiências que tiveram, ou até mesmo ali, de modo geral, a descrença acaba surgindo de uma forma não muito natural pelas experiências que alguém vivenciou. Porque, como os espíritos já disseram, nós trazemos na nossa mente aquela ideia da existência de uma entidade superior, de uma entidade que se coloca como criador. E com o passar do tempo nós vamos elaborando então essa ideia e vamos então personificando, vamos criando as nossas formas de comunicação, de nos conectarmos com ele. E aí então quando eu sofro um atrito nesse caminho, então eu paro de acreditar, forçando a minha própria natureza, que é algo bem interessante. A Cleusa lembrou, na moeda americana, We trust in God. Então, quer dizer, é algo que já faz parte daquela cultura. E quando você nega aquilo que é algo aceito pela comunidade, você se torna exatamente ali o pária da sociedade. É bem interessante vermos isso. Enfim, queria colocar para vocês essas duas ideias. Então, aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam. Mas no meio desses dois extremos, nós temos aqueles que fazem uma interpretação diferente de Deus, não necessariamente vinculadas a uma religião. Porque nós temos ali pessoas que são religiosas e, obviamente, se relacionam também com Deus, e há aqueles que se relacionam com Deus sem necessariamente se considerarem religiosas. E esse Deus, então, vai se manifestar de formas muito diferentes, porque o fato de não estarem vinculados a uma religião que desenha, que elabora uma imagem de Deus para que nós, então, nos conectemos com Ele, cada um, então, cria a sua própria imagem de Deus. É aí que nós vamos encontrar, então, o panteísmo, que é um caminho intermediário que acabou surgindo, mas se fixando principalmente ali no século XVIII, 1700 e alguma coisa, embora tenha surgido um pouco antes, ali 1600 e alguma coisa, mas Kardec acabou pegando na Europa exatamente ali o auge da ideia do panteísmo, que é por isso que ele coloca para nós aqui no Livro dos Espíritos como um tema de estudos, que para nós hoje não tem tanto valor, mas a gente vai perceber que é algo interessante. E está muito mais presente do que a gente imagina. Só que não com esse rótulo, porque o panteísmo não é uma ideia elaborada como uma instituição.
em que você frequenta, em que você tem rituais, em que você tem conversões, em que você passa por um batismo. A ideia do panteísmo é uma ideia muito pessoal, é uma ideia subjetiva, em que você extrai aquela ideia da personalidade e você elabora apenas ali essa manifestação de Deus. Vamos a ela para a gente poder entender um pouquinho melhor. Vejamos aqui como interessante isso. Kardec coloca então aqui na questão número 14, dentro desse item panteísmo. Então ele pergunta assim, aqui são perguntas de um cunho filosófico, às vezes até um pouco confuso, porque ele fala de uma ideia muito presente naquela época, no século XIX, que para nós hoje a gente fala, poxa vida, mas por que alguém pensa dessa forma? Exatamente porque naquela época o pensamento era elaborado dessa forma. Mas depois a gente vai trazer algo, né, uma ideia um pouco mais atual para a gente poder raciocinar. Então vamos lá, panteísmo. Pergunta 14. Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, o resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Então quando ele coloca como opinam alguns, exatamente porque esses alguns eram aqueles que naquela época divulgavam essa ideia do panteísmo. Kardec, os espíritos respondem, se fosse assim, com as forças e inteligências do universo, todas elas reunidas, se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Então a gente deixaria de ter uma entidade que rege e cria todas essas forças e passaria a ser as próprias forças e passaria a ser o próprio universo. Então Deus se tornaria como causa, como efeito, e não como causa. Causa é aquilo que gera, efeito é aquilo que vem como consequência. Deus passaria então, sendo o próprio universo, ele seria uma consequência. Mas a pergunta é, consequência do quê? Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto, donde não lograreis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai, conseguintemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos liberardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Então aqui nós encontramos a resposta dos espíritos, em especial esse espírito que acabou trazendo aqui essa resposta para Kardec, quando ele diz assim, não vos percais num labirinto de onde não lograreis sair. Então ele começa dizendo para nós que é algo importante, que Deus existe, e disso nós não podemos duvidar, e é o essencial. Então aqui para nós é uma orientação que os espíritos dão, analisando inicialmente todos aqueles atributos, e analisando os elementos gerais do universo, né, como temos aqui mais à frente num dos capítulos, em que é colocado que existem Deus, a matéria e todos os seres inteligentes, em todos os seus graus. Então, quando nós pensamos que Deus é essa entidade, essa inteligência suprema, que rege tudo o que há no universo, os espíritos trazem para nós orientação para que nós compreendamos que essa entidade existe, essa inteligência existe. E é partindo desse caminho que nós vamos, então, a partir do nosso desenvolvimento, alcançar cada vez mais o entendimento sobre a natureza de Deus, ainda que nós tenhamos um longo caminho para percorrer. Por isso ele coloca, Deus existe, disso não podeis duvidar. Crede-me, não vades além.
Então, porque os espíritos percebem que muitas vezes nós vamos então divagando por caminhos diferentes para tentar encontrar uma resposta do que é Deus. Qual o real significado de Deus? Onde se encontra Deus? Quais são as potencialidades de Deus? Isso porque, mais uma vez, a gente lembra que há aqueles que deixam de acreditar porque algo os estimularam, né, ou os estimulou a não acreditar. Se eu tenho um atrito, por exemplo, com uma instituição, basta a gente lembrar, por exemplo, né, que nós tivemos uma experiência que tocou a doutrina espírita dentro desse campo de atrito interreligioso, na época do Alto de Barcelona. O Alto de Barcelona foi um evento que aconteceu, obviamente, na cidade de Barcelona, em que livros que Kardec havia enviado para a Espanha foram apreendidos e queimados em praça pública, num auto, que era ali um evento, né, promovido pela própria igreja, em que esses livros foram queimados. Se eu pensar, por exemplo, que aquela instituição que representa Deus na Terra se comporta daquela forma com alguém ou com alguma ideia que vá de encontro a dela, que vá contrário ao que ela pensa, então eu paro de acreditar em Deus porque eu não acredito na instituição. Então, algumas pessoas, como nós dissemos, pararam de acreditar e outras passaram a elaborar uma ideia diferente de Deus, já que aqui no nosso Ocidente, no mundo ocidental, porque essa ideia do panteísmo ela se estabeleceu principalmente aqui no mundo ocidental, quando nós tínhamos ali, né, o pensamento filosófico, um pensamento mais racional, naquele período ali, né, pós a reforma religiosa que nós tivemos, século XVI e tal. Então, nesse período, outras ideias começaram a surgir. Porque você podia pensar que existiria no universo uma entidade que não controlaria, mas conduziria todas as vidas por caminhos de crescimento, por caminhos de salvação. Mas você não concorda com aquela instituição. Então as pessoas passaram a criar novas ideias. Da mesma forma que os protestantes, durante aquele período da Reforma, criaram novas religiões, como por exemplo o luteranismo, como o calvinismo, como a igreja anglicana, que foram três grandes vertentes que saíram do catolicismo e criaram suas próprias bases filosóficas e seus dogmas, como alternativa para aquele pensamento dominante que eles passaram a não concordar, por causa dos erros que cometeram os próprios adeptos, porque os erros eram humanos, não eram erros divinos. Então eles passaram a não concordar com as instituições. Só que o fato dessas novas religiões também serem conduzidas pelos mesmos seres imperfeitos que anteriormente seguiam aquela outra cultura, as pessoas também passaram a deixar de acreditar nessas religiões, porque elas também começaram a apresentar os seus abusos, os seus usos e os seus abusos. Portanto, as pessoas disseram, olha, eu acredito em Deus, mas não desse jeito. Eu acredito em Deus que ele se manifesta de forma diferente. Eu acredito num Deus que não interfere na vida das pessoas dessa forma. Não é aquele Deus que julga, não é aquele Deus que machuca, e portanto eles passaram a criar uma nova ideia. É daí que surgiu esse pensamento do panteísmo, em que Deus não traz aquela personalidade colérica que foi desenhada no Antigo Testamento, em que Deus não era aquele ser, né, que se manifestava dentro daquelas instituições de uma forma tão agressiva. Eles pensavam que Deus se representava, se manifestava na própria beleza do universo. E daí então, confundir o universo com o próprio Deus foi um pequeno passo. Mas os espíritos disseram, não se deixe iludir por isso, chamando a nossa atenção como se fosse dizendo, não confunda as instituições humanas com a perfeição de Deus. Quando os encarnados se transformarem, suas instituições também se formarão e, portanto, trarão ali um entendimento melhor dessa realidade. Então a gente vai percebendo que todas essas formas de manifestação
de Deus que nós criamos, dessas novas filosofias, foram, na verdade, alternativas que nós criamos para fugirmos das decepções que nós tivemos, das discordâncias que nós criamos com essas manifestações patentes ou presentes. Já que eu não concordo com um, eu crio outro. E aqui continua. Deixar consequentemente de lado todos esses sistemas. E depois aqui eles chamam a atenção, para a gente poder parar, né, de ficar perdendo tempo, pensando naquilo que para nós é inalcançável e passássemos a olhar para nós mesmos. Então, em vez de você tentar adivinhar, ou tentar descobrir, ou definir aquilo que você não consegue, olhe para si mesmo e se transforme. Porque aí, como foi respondido nas questões anteriores, no tempo devido, conforme nós vamos, então, evoluindo espiritualmente, o nosso entendimento também se torna mais claro. Mas para isso, essa evolução espiritual depende de todas as transformações que nós fomos vivenciando. E essas transformações virão através do nosso esforço pessoal, através da superação das nossas imperfeições, da conquista de novos valores, novas virtudes. Por isso eles colocam para nós aqui: deixai consequentemente de lado todos esses sistemas. Tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. E é bem interessante, porque eu já vivenciei uma experiência semelhante a uma resposta dessa. Um espírito amigo, já comentei com vocês sobre isso, mandei algumas questões perguntando, né, por que as pessoas não acreditam nas comunidades no plano espiritual. Até mesmo entre os espíritas, na verdade, né? Porque há espíritas que não acreditam nas colônias. Aqueles grupos, por exemplo, que negam, né, obras de André Luiz, achando que são muito fantasiosas, que não existem essas estruturas no plano espiritual e tal. E naquela ocasião eu mandei essa pergunta. Por que tem pessoas que não aceitam isso, que não compreendem dessa mesma forma? E aí, dos espíritos que me responderam, um me deu uma resposta bem interessante. Ele falou assim: não se preocupe que quando você chegar aqui do lado de cá você vai entender. Por enquanto, trabalhe na sua transformação. Faça a divulgação do Evangelho, que é o que as pessoas estão precisando. Mais ou menos assim, não perca tempo com isso. Exatamente o que os espíritos colocaram. Estudai as vossas próprias imperfeições, porque será mais útil do que pretender penetrar no que é impenetrável. Então, esse espírito aqui deu para a gente perceber que ele não estava com muita paciência para ficar debatendo, para ficar discutindo aquilo que nós ficamos criando como sistemas, para explicar aquilo que para nós não é possível agora. Somente no momento certo, quando nós tivermos sentidos, quando nós tivermos capacidades, essas respostas virão. E os espíritos não vão antecipar para nós aquilo que nós não compreendemos. Mesmo que nós tenhamos toda a pretensão de dizer, por exemplo, eu criei uma fórmula matemática, então eu sou tão inteligente que eu sou capaz de entender Deus. Só que Deus não se compreende somente com inteligência, se entende com sentimentos, se entende com valores. Porque não adianta a gente desenvolver a inteligência se nós não desenvolvemos aquilo que nos permite sentir Deus, do que simplesmente ver Deus para satisfazer a nossa razão. Então eles não vão trazer para nós respostas porque nós não estamos prontos. E fazendo aquela analogia que nós já trouxemos aqui, é querer antecipar uma fórmula complexa de física para uma criança que está aprendendo inicialmente aquelas operações aritméticas básicas. Está aprendendo a somar, subtrair, dividir, multiplicar, e eu jogo para ele uma teoria, jogo para ele uma fórmula que ele não vai conseguir entender, porque falta para ele uma base para que ele possa crescer e alcançar esse entendimento. E dentro do campo moral e filosófico, a nossa filosofia é limitada na experiência de vida que nós temos. E é bem interessante a gente perceber que algumas vezes nós encontramos muitos livros que são vendidos de filosofia, e se nós lermos essas filosofias,
mesmo que nós não concordemos. Mas nós vamos perceber que esses filósofos, tudo aquilo que eles escrevem, muitas vezes de uma forma rebuscada, de uma forma inteligente e tudo mais, simplesmente diz respeito ao mundo que nós vivemos. Se nós encontrarmos, por exemplo, os iluministas, século XVI, século XVII, século XVIII, nós vamos encontrar esses pensadores, olha só a pretensão, eles são pensadores. O que fazem os pensadores? Eles pensam sobre o quê? Sobre a natureza humana, sobre o comportamento das pessoas, a forma como as comunidades se desenvolveram, os caminhos que a sociedade tomou, por que as pessoas são como são. E percebemos então que, apesar de serem indivíduos muito inteligentes e muito observadores nesse sentido, tudo aquilo que eles trazem diz respeito ao mundo material que nós vivemos. Ao chegarem no mundo espiritual, como já aconteceu, nós veremos o próprio Voltaire, que depois da sua desencarnação, lá num artigo da Revista Espírita, ele começa então a perceber que tudo aquilo que ele dizia era muitas vezes manifestação até mesmo da sua revolta, da sua inconformidade, que as suas ideias acabaram conduzindo pessoas por caminhos às vezes bastante problemáticos, mas era o que ele pensava naquele momento. É o que a nossa filosofia traz hoje. Ao pensarmos, por exemplo, como Sócrates, Platão da filosofia clássica, tudo aquilo que ele fala diz respeito à natureza humana. Só que nós somos espíritos imortais e nós vamos muito além da natureza humana, terrena nesse sentido. E agora, a filosofia do espírito, nenhuma dessas filosofias consegue ainda alcançar. Porque tudo aquilo que foi mencionado, comentado, que foi desenvolvido, dizia respeito às pessoas que viviam aqui nesse mundo. Então, por mais que nós tenhamos essa pretensão de imaginar, não, eu sou um grande filósofo, pode me apresentar Deus. Só que a filosofia dele vai até aonde a mortalidade permite. Porque da mortalidade para frente vem a imortalidade, e ele não chegou ainda a alcançar esse campo. E é essa pretensão que nós temos, de querer descobrir Deus para dar sentido para as coisas. E isso acontece não de uma forma rabugenta, de uma forma negativa, revoltada. É natural que nós busquemos esse entendimento. Eu quero entender por que eu sinto algo que me chama para algo maior do que eu. Eu quero entender por que as pessoas vivem dessa forma, por que elas buscam dessa forma. Então eu quero respostas para poder entender, não uma resposta para mostrar uma arrogância. Claro que há aqueles que ainda orgulhosos acabam querendo provar que estão certos, né? E o restante todo mundo está errado. Mas de um modo geral é uma necessidade que nós temos de entendimento. E se há algum tipo de sentimento negativo que nasce em nós nessa nossa relação com Deus, a culpa é exatamente da forma como todos nós interpretamos. Em especial as instituições que se colocam como representantes de Deus aqui no nosso mundo. E aí nós vamos encontrar não apenas a imperfeição da instituição, mas a imperfeição das pessoas que conduzem essas instituições. Então os espíritos disseram, olha, se preocupe com você, trabalhe você, que no momento certo tudo vai se resolver. Questão número 15. O que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade? Ou por outra, o que se deve pensar da doutrina panteísta? Lembrando que pan significa o todo. Teísta significa Deus. Então Deus está em tudo. Deus está em todos. Então é esse nome. A gente não pode pensar que o panteísmo ou doutrina panteísta é uma religião que vai contra Deus. É apenas um conjunto de ideias, porque essa é a questão. Uma doutrina é um conjunto de ideias.
E as pessoas, então, que seguem essa doutrina não formam uma nova religião. Elas não se juntam num templo, são simplesmente pessoas que acreditam que Deus faz parte de tudo. Os seres, os globos do universo, a natureza, tudo isso é Deus e ao mesmo tempo foi criado por Deus. Então o que deve se pensar disso? Os espíritos respondem: não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Aqui também o espírito, pelo que eu vi, ele foi meio impaciente. Porque como eu falei para vocês, né, há pessoas assim que pensam dessa forma, tentando ver Deus se manifestando, por exemplo. Olha só que bonito. Leon Denis, na sua poesia, ele fala muito disso, que Deus se manifesta na natureza, Deus se manifesta no sol, Deus se manifesta em toda a sua criação. Deus se manifesta em sua criação. E há aqueles que vão dizer que Deus é a própria criação. Então, essa natureza perfeita, bela, em que nós vemos Deus, algumas pessoas preferem entender que Deus se manifesta sendo a própria natureza. E daí aquela bonita expressão que todo mundo diz, a mãe natureza. E o que é a mãe natureza do que a interpretação de Deus fazendo parte da natureza? Essa é a ideia que eles colocam então. Porque eu não quero ver Deus como sendo aquela entidade que foi vendida pelas instituições, com Deus com personalidade, com um formato, e mais agravante ainda, nós chegamos a ver nas questões interessantes, nas questões anteriores, em que Deus se tornou homem. E eu vou dizer, sinto muito, mas eu não penso dessa forma. Eu prefiro ver Deus em tudo aquilo que para nós mostra a beleza do nosso mundo. Quando eu olho para o universo, vejo as estrelas, estou vendo Deus. Isso é um panteísmo. Não é simplesmente uma doutrina que nega tudo, mas é uma doutrina que vê Deus em tudo. É correto pensar dessa forma? Já que nós não conseguimos encontrar um ser abstrato que se manifeste como Deus, eu vejo Deus na própria natureza. Só que aí a gente começa a fazer essa pequena confusão entre aquilo que é a criatura e aquilo que é o Criador. Aquilo que é a criação e aquilo que é o Criador. Cheguei a comentar com vocês, alguns estudos atrás, que tem um cantor de rock em que ele colocou uma letra na música que ele compôs, dizendo que ele via Deus no sorriso da filha. Vejam que bonito que é isso, e ao mesmo tempo ele começa a trazer essa ideia do panteísmo, em que Deus está em tudo. Eu trouxe um artigo aqui para a gente ler no próximo encontro, que vai trazer uma explicação um pouco mais clara, um pouco mais fácil de nós entendermos do que vem a ser o panteísmo. E a gente vê que não é uma religião ruim. É apenas ali uma limitação que nós temos de tentar imaginar aquilo que para nós é inimaginável. Como eu não consigo alcançar, eu trago aquilo que para mim é palpável. Quando eu vejo assim aquela borboleta pousando numa flor, tendo ali aquele pôr do sol de fundo, olha que coisa bonita, ali eu vejo Deus. Pois é, só que ali não está Deus, ali é a criação de Deus. Como eu não consigo ver Deus, então eu vejo Deus na borboleta. Isso é o panteísmo, para nós entendermos um pouco melhor. Então, meus amigos, tem aqui mais uma questão só que Kardec ele vai aqui desenvolver um pouco mais esse raciocínio, porque a própria pergunta dele aqui, perguntas longas, hein? Então aqui perguntas aqui só para a gente ter uma ideia, com 6 linhas de uma pergunta que ele traz. Mas mesmo assim os espíritos então acabam respondendo, né, como se isso fosse um desperdício, porque a forma como as pessoas pensavam sobre Deus naquele período, naquela época, e ainda acontece hoje, fazia com que nós deixássemos de nos preocupar com aquilo que é mais importante. Né? Pois é, Dudu. Então, o que nós temos que pensar? Que quando nós reencarnamos e trazemos a nossa programação reencarnatória, a nossa preocupação é a nossa transformação como espíritos. Só que nós chegamos aqui
E ficamos perdendo tempo querendo descobrir coisas sem nos preocuparmos com aquilo que é mais importante. Exato, soldado, fica dando volta e acaba não chegando a conclusão nenhuma. E não apenas não chegando a nenhuma conclusão, nós acabamos não fazendo o trabalho principal, que é cumprir exatamente aquilo que nós nos propusemos a fazer para poder voltar para o mundo espiritual melhor do que nós chegamos. Exatamente porque nós não compreendemos a nossa imortalidade e não compreendemos esse mecanismo evolutivo de nascer, morrer, nascer, crescer, viver, morrer, renascer ainda, progredir, sempre como Kardec lembrou. Ou melhor, como estava, né, lá no domo de Kardec quando ele desencarnou. Angelina trouxe para nós, né? Dentro dos conceitos que dão condições de entender Deus, pensamos que através da busca dos conceitos, dos atributos dele, procurando usar de lógica em tudo, passamos a ter o conceito de Deus, conceito que não fuja da real concepção. Para nós, o que é Deus? É a inteligência das inteligências, que por nossas faltas de conhecimento ainda não o expressamos, mas o sentimos sempre em nós mesmos, sem saber atribuir conceito. Mas quando formos seres evoluídos, teremos o conceito de Deus. Obrigado. Então é exatamente isso. Com paciência, a gente tem que esperar, olha, eu não consigo compreender, mas eu não posso me revoltar por isso, porque é exatamente o que faz com que as pessoas ou tragam crenças distorcidas ou deixem de acreditar, ou pelo menos se esforcem para deixar acreditar. Mas a paciência mostra exatamente isso, como os espíritos colocaram. Trabalhem-se, melhorem-se para que vocês possam entender o conceito de Deus, sentir Deus, e a partir dessa sensação conseguir definir e compreender melhor. Tudo isso vem com o tempo, a gente não pode querer antecipar as coisas. E é aí que entra a ideia de entendermos a nossa imortalidade e de entendermos o grande caminho evolutivo que nós estamos caminhando. Né? Camille Flammarion, né, Angelina? Então, temos esse longo caminho pela frente. Então, tenhamos paciência, vamos fazendo aqui o nosso trabalho como estudantes que nós somos, nesse longo caminho que nós estamos percorrendo. Então, meus amigos, terminamos por aqui essa primeira parte do estudo sobre panteísmo, e nosso próximo encontro a gente então termina esse processo, né? Trouxe colocou, a gente sequer consegue entender Jesus, que esteve aqui entre nós, né? Porque ele foi visto exatamente como um humano encarnado, e nós então procuramos